Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, a revisão com a Toledo Med é sobre meningites agudas. Olha, a gente está falando de uma das emergências neurológicas mais críticas que você vai enfrentar no pronto-socorro. É aquela síndrome onde o tempo não é só um detalhezinho, não. Ele é literalmente a linha divisória entre a recuperação total do paciente e sequelas neurológicas devastadoras. Dominar essa via clínica é inegociável, tá? Principalmente se o seu foco é excelência acadêmica e gabarita exames de altíssimo nível como o Revalida INEP e o ENAMED. Aqui, meu amigo, o jogo exige precisão, raciocínio rápido e um protocolo de ação impecável. Vamos nessa? A nossa via clínica de hoje vai seguir uma lógica bem direta. A gente vai passar por 1. Agentes etiológicos, 2. Sinais clínicos e aqueles alertas que não podem passar batido, 3. O diagnóstico e a análise do líquor, 4. O tratamento empírico e direcionado e, para fechar, o isolamento e a quimioprofilaxia. Então, bora para a sessão 1. Introdução e agentes etiológicos. A verdadeira ameaça infecciosa. Para começar, a meningite aguda, como você bem sabe, é uma inflamação agressiva das membranas que envolvem o nosso encéfalo e a medula. Identificar de cara quem são os grandes culpados aqui é a nossa primeiríssima linha de defesa. Nas UTIs e nas provas, a gente lida basicamente com 4 grandes vilões bacterianos. Temos a Neisseria meningitidis, o clássico meningococo, que é o grande responsável pelas epidemias que a gente vê por aí. Depois, o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, e aqui atenção máxima, viu? Porque ele carrega a maior taxa de letalidade desse grupo. Tem também o Haemophilus influenzae, que graças à vacinação em massa despencou a incidência. E por fim, um agente bem peculiar que exige uma jogada exclusiva da nossa parte, a Listeria monocytogenes. E por falar na listéria, o pulo do gato é entender quem está na mira dela. Esse bacilo gram-positivo é oportunista. Ele só ataca quando encontra uma brecha no sistema imune. Então grifa aí na sua mente. Neonatos, com menos de um mês, adultos com mais de 60 anos, etilistas crônicos e pacientes imunossuprimidos. Esse é o grupo de risco clássico. E por que isso importa tanto? Porque dominar esse perfil muda completamente a sua escolha de antibiótico lá na ponta. É a diferença entre salvar e perder o paciente. Vamos para a seção 2, sinais clínicos e alertas, as manifestações propedêuticas. Quando as meninges inflamam, o corpo grita por socorro na beira do leito. A tríade clássica de febre, cefaleia intensa e vômitos vai estar lá, mas é a propedêutica armada que te dá a certeza. O primeiro sinal de irritação meningia que despenca nas provas é o sinal de Kernig. Imagina a cena. Paciente deitado, você flete a coxa dele em direção ao abdômen. Quando você tenta estender a perna, a dor é tão forte que o joelho dobra sozinho num reflexo incontrolável. É literalmente a biomecânica esfregando na sua cara o sofrimento do sistema nervoso central. E pegando carona nisso, a gente tem o nosso segundo clássico, o sinal de Brudzinski. A dinâmica é parecida. Você levanta a cabeça do paciente, forçando em direção ao peito dele, e o que acontece? As pernas se encolhem involuntariamente. De novo, um reflexo puro de proteção daquelas meninges inflamadas. Esses 2 sinais, Kernig e Brudzinski, são obrigatórios para você fechar a conta na hora do exame físico. Agora, pausa rápida para um detalhe visual que exige intervenção para ontem, o alerta petequial da meningococcemia. Pessoal, atenção aqui, isso não é uma simples alergia na pele. Se você bate o olho num paciente com erupções maculopapulares, petequiais ou purpúricas se espalhando rápido pelo tronco e perlas, luz vermelha, isso indica uma bacteremia severa. É uma doença invasiva e fulminante que, se acompanhada de choque, a famosa púrpura fulminante, pode levar o paciente a óbito em questão de horas. Não dá para bobear. Seção 3. Diagnóstico e análise licórica. A investigação crítica. Com a suspeita clínica forte estabelecida, a gente chega no clímax da nossa via clínica, naquele momento onde não dá para hesitar. E aqui mora uma velha armadilha de prova. O dilema clássico é: diante de um paciente com suspeita de meningite, qual é sua primeira conduta? Você manda direto para a punção lombar para coletar o líquor ou pede uma tomografia de crânio antes? E aí? A resposta gira em torno de um pesadelo chamado herniação cerebral. Você é obrigado a pedir a tomografia antes da punção se o paciente apresentar alguma dessas 4 bandeiras vermelhas: rebaixamento moderado a grave do nível de consciência, qualquer sinal neurológico focal, se ele teve convulsões ou se houver sinais claros de hipertensão intracraniana, como o papiledema.
Sem esses alertas, caminho livre, punção lombar direto. Mas olha só a regra fundamental. Se a tomo for necessária, você jamais, em hipótese alguma, atrasa o início do antibiótico empírico. Primeiro a vida, depois a imagem. Coletou o líquor? Ele vai te entregar a etiologia de bandeja, e os padrões são como água e vinho. Na meningite bacteriana, o cenário de guerra é claro. O líquor sai turvo, muitas vezes branco leitoso, a glicose despenca absurdamente porque as bactérias consomem tudo, as proteínas estouram lá em cima e a contagem de células explode, com um predomínio quase absoluto de neutrófilos. Já na meningite viral, a história é mais branda. O líquor sai límpido, a clássica água de rocha, a glicose fica normal, as proteínas sobem só um pouquinho e o aumento de células é bem mais contido, puxando para os linfócitos. Seção 4. Tratamento empírico e direcionado. O ataque terapêutico. Feito o diagnóstico, a transição para a intervenção tem que ser um estalo. Tratamento que salva a vida não fica na sala de espera aguardando cultura de laboratório. No Brasil, o nosso ataque empírico é ditado pela idade do paciente. Para a faixa ali de 2 a 50 anos, a gente entra firme com a ceftriaxona, que garante cobertura para o pneumococo e para o meningococo. Agora, o paciente passou dos 50 anos, regra muda. É estritamente obrigatório associar a ampicilina ao esquema de ceftriaxona. Por quê? Para cobrir justamente aquela ameaça silenciosa que a gente bateu na tecla agora há pouco, a listéria. E tem mais uma cartada fortíssima no nosso ataque, a dexametasona. O uso dela mudou o jogo na redução de sequelas neurológicas pesadas, tipo a surdez causada pelas meningites pneumocócicas. Mas existe uma regra de ouro que não aceita negociação. O corticoide tem que entrar antes ou no limite, junto com a primeira dose do antibiótico. Entenda, se a morte bacteriana começar e disparar aquela cascata inflamatória gigante antes do corticoide fazer a blindagem, acabou. O benefício é totalmente perdido. Seção 5. Isolamento e quimioprofilaxia. Proteção e saúde pública. A nossa via clínica não acaba na alta da UTI, tá? A gente avança para criar um escudo de proteção e contenção epidemiológico. Então, de cara, isolamento respiratório para gotículas. Isso significa que colocar máscara cirúrgica para entrar no quarto é obrigatório. Notificação para vigilância? Imediata e compulsória em suspeitas bacterianas. E atenção ao detalhe da alta. Esse paciente só vai poder tirar a plaquinha de isolamento e parar de transmitir depois de completar exatas 24 horas recebendo o antibiótico certo. E o pessoal que convive com o paciente? Para eles, a gente usa a quimioprofilaxia. Mas veja bem, é uma ferramenta cirúrgica, não é para distribuir para todo mundo. Ela é indicada exclusivamente para quem foi contato íntimo de casos de meningococo e hemófilos influenza. A gente trabalha com uma janela de eficácia apertada, de 7 a 10 dias após a exposição. E a arma principal, a droga de escolha dessa estratégia profilática inteira, tem nome e sobrenome: rifampicina. O que nos traz para o clássico cenário de risco ocupacional que as bancas adoram colocar para te testar. Imagina você e a sua equipe de enfermagem exaustos depois de conduzir o caso no pronto-socorro. A quimioprofilaxia está liberada de forma automática para vocês da equipe? A resposta definitiva é não. Só fazer o atendimento clínico de rotina ou o exame físico ali do lado da maca não configura risco suficiente para tomar o remédio. A profilaxia, para nós, profissionais da saúde, fica estritamente reservada para acidentes de exposição direta. Ou seja, se você teve contato direto e desprotegido com as secreções respiratórias num procedimento invasivo, tipo uma intubação orotraqueal ou uma respiração boca a boca, aí sim a profilaxia entra. E com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. Olha, conhecimento fragmentado não segura a barra num cenário crítico, viu? É dominar toda a via clínica, do momento em que a bactéria invade as meninges até a regra de isolamento da família que te forja como médico de alta performance. É isso que garante a precisão nos exames mais exigentes do país e, mais importante, é isso que salva vidas de verdade. É fundamental manter esse raciocínio afiado. Muito obrigado por acompanhar essa análise visual e estratégica com a gente. Fica aqui a minha reflexão para você. Qual vai ser o seu próximo diagnóstico? Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.